Oi, gente, meu nome é Itala Manuel, mas você pode me chamar de Itman, e hoje a gente vai conversar sobre Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han. Esse livro, ele me trouxe umas reflexões bem interessantes, assim. Ele traz aqui dentro algumas perspectivas de outros filósofos, de outros pensadores, de outros sociólogos, ou tenta explicar a sua teoria com base nessas teorias de outros filósofos. Logo no início do livro, o Byung-Chul Han ele faz uma analogia à imunologia das doenças. Por exemplo, em um século passado, o que mais preocupava a gente eram as doenças físicas, as biológicas, vírus, bactérias, esses tipos de doenças que têm um sintoma físico. No século XXI, o Byung-Chul Han fala que essas doenças elas são invisíveis, elas são doenças que elas afetam o neuronal, o mental. Por isso, elas dão mais medo do que as doenças que são patologicamente visíveis. Por exemplo, a gente tem um aumento do TDAH, da síndrome do burnout ou então da depressão. Para Byung-Chul Han, todas essas doenças invisíveis são doenças de fruto de uma positividade exacerbada. O que é uma positividade exacerbada? A positividade exacerbada seria: eu sou funcionário e patrão, eu sou empregador e o empregado. Ou seja, se o meu progresso depende exclusivamente de mim, então o meu fracasso também é exclusivamente culpa minha. Para desenvolver essa teoria, o Byung-Chul Han coloca em xeque a sociedade disciplinar do Foucault em favor de uma organização moderna, que seria a sociedade do desempenho. A diferença entre as duas é que na sociedade disciplinar, o que pode e não pode, ele é já pré-estipulado através de uma estrutura de poder. Enquanto na sociedade do desempenho, tanto as leis sociais quanto as morais, elas estão recaídas, claro, em relação a um século anterior. Então, o indivíduo consegue poder mais coisa. Então, se todo mundo pode e eu não consigo poder, ou não consigo realizar ou alcançar determinado status ou meta financeira, eu não alcancei porque eu não quis alcançar. Percebe? Aqui, o indivíduo, como um ser ativo da sociedade, cai no enlaço desse discurso, ignorando as subjetividades do indivíduo, as oportunidades ou então a desigualdade social. Quem vive do igual também perece pelo igual. Então, como uma forma melhor de descrever as consequências para o indivíduo da sociedade do desempenho por cair nesse enlaço, eu separei um texto que eu salvei do livro, que é: assim, o sujeito do desempenho se entrega à liberdade coerciva ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho aglutina-se numa exploração do outro, pois caminha de mão dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Percebe? É exatamente como eu disse antes. Se todo mundo pode, eu não consigo mais diferenciar o porquê eu não posso. E aí a gente cai naquele dilema porque fica na nossa cabeça. Eu estou sempre tentando alcançar uma meta, tô sempre tentando chegar em algum lugar, eu estou sempre tentando alcançar determinado status ou paz social ou paz espiritual, fora de um cansaço de que eu só trabalho, eu só estudo, eu estou sempre estudando, estou sempre trabalhando, mas eu não sei exatamente aonde eu quero parar. Quando eu vou parar? Estamos sempre pensando qual será o nosso próximo passo, sem pensar exatamente aonde queremos alcançar com esse passo. Meu capítulo favorito foi o capítulo 3, que fala sobre o tédio. Chama O Tédio Profundo, e eu vou ler uma parte para vocês. O excesso de positividade modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna-se necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. Ele diz aqui que, olhando de fora, a sociedade ela está se aproximando cada vez mais de uma sociedade selvagem. Como assim? Atualmente a gente precisa, para a gente conseguir viver bem nessa sociedade, ter uma característica que você provavelmente já escutou, a multitarefa. Só que a multitarefa é uma atribuição de animais que vivem em seu ambiente natural na natureza. Por exemplo, um animal, para ele conseguir sobreviver à alimentação, ele precisa, ao se alimentar, estar correndo ou estar sempre em luta ou fuga. Então, a multitarefa, nesse caso, seria uma característica primitiva dos seres humanos que está sendo desenvolvida como um benefício. Uma pessoa precisa conseguir trabalhar e estudar, precisa conseguir trabalhar, estudar e cuidar dos filhos e cuidar da casa. Precisa ser uma pessoa com multitarefas para ela conseguir alcançar determinado cargo no trabalho.
Partindo desse pressuposto, ele fala como a gente não consegue mais respeitar o nosso tédio. Por exemplo, enquanto caminhamos, a gente não consegue pensar, ok, estou aqui caminhando, esse tempo que eu estou caminhando, esse tempo que eu estou parado, esse tempo que eu estou com tédio, ele é, na verdade, um tempo que está sendo desperdiçado, porque eu poderia estar sendo produtivo. Percebe? A gente está sempre pensando na produtividade. Por isso que a visão negativa que a gente tem do tédio, ele advém de uma visão da sociedade do desempenho, que precisa estar sempre sendo positiva, novamente, positividade exacerbada. Daí o tempo que a gente tem para caminhar, para escutar os barulhos, para escutar os sons, para experienciar, para estar ali naquele momento inteiramente, a gente está se julgando porque a gente não está sendo produtivo. O Byung-Chul Han diz que quando a gente aprende a respeitar o nosso tédio, a gente consegue achar maneiras criativas para passar o tempo. Ele usa no livro uma analogia do andar. Enquanto andamos, percebemos que o que nos entedia é o andar. Então, decidimos correr. Quando correr se torna monótono, a gente decide dançar. A gente preenche esse tempo de maneiras criativas. Esse processo do uso da criatividade, respeitando o seu tédio, ele seria uma forma natural ou mais saudável de vivenciar o tédio. Também gostei do Byung-Chul Han quando ele traz uma visão de Nietzsche sobre habituar o olho e ter a paciência de perceber. Eu vou ler aqui a primeira página do capítulo 5. A meta desse aprendizado seria, segundo Nietzsche, a cultura distinta. Aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, à paciência, ao deixar aproximar-se de si. Isso é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. Que faz total sentido. Atualmente, a gente assiste as coisas tão rápido, a gente passa o olho pelas coisas de maneira tão superficial que pensar se torna um trabalho doloroso. A essa característica, o Byung-Chul Han também bota na conta da positividade exacerbada, porque passar o olho rápido aumenta a produtividade. Você conseguir pegar as coisas de maneira mais rápida ou demorar menos, ela aumenta a produtividade. Entretanto, essa positividade exacerbada, ela danifica, esse passar o olho rápido também danifica os sentimentos que precisam de mais tempo para ser contemplado. Por exemplo, o luto, as emoções, as angústias, as raivas, um sentimento que precisa perdurar para ser elaborado, ele passa de maneira mais rápida dentro de uma sociedade do desempenho. De uma maneira que a raiva, a angústia, o luto, eles se tornam banais. Para essas características, ele põe em valor a negatividade, porque a negatividade consegue formar um sujeito com alteridade. Então a gente chega ao final. O que seria um sujeito cansado? A verdade é que o sujeito cansado, ele não é um sujeito que está cansado. Ele não está cansado de ti, ele está cansado para ti. Em outras palavras, o sujeito está cansado de estar cansado. Cansado de estar em luta ou fuga, realizando multitasking, ou cansado de não estar pertencendo ou não estar conseguindo alcançar determinada meta, porque tudo depende só dele. E aí, nas últimas páginas, eu achei interessantíssimo quando ele fala: o cansaço de esgotamento não é um cansaço da potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é um cansaço da potência negativa, a saber do não para. Também o sabá, que originalmente significa parar, é um dia do não para. Um dia que você está livre totalmente para isso. Para falar com Heidegger, de toda e qualquer cura. Trata-se de um tempo intermediário. Depois de terminar a sua criação, Deus chamou o sétimo dia de sagrado. Sagrado, portanto, não é o dia para isso, mas o dia do não para. Então, o que eu aprendi com a Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han e o que eu consegui interpretar é: eu quero respeitar mais o meu tédio, porque o tédio pode ser uma característica boa. Estar entediado significa que você não precisa fazer algo. Estar entediado significa que você pode aproveitar aquele tempo entediado, você pode escutar as coisas com mais atenção, você pode perceber coisas que você não percebia, porque você não tem nada para fazer naquele momento. Entendi também nesse livro da onde vem o cansaço. Estamos cansados porque o nosso cansaço está sendo destinado a uma produtividade que não vem à consciência de para onde vai. Acho que a gente sabe que é importante parar, mas a gente precisa parar exatamente para não fazer nada. Essas foram as reflexões que eu tive com o livro. Acho que vale muito a pena ler esse livro. É um livro muito curtinho, com ensinamentos assim que você muito provavelmente vai conseguir levar para a vida. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.